e pesquisador em nanociência e nanotecnologia. Eduardo. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Vocês não imaginam 20 anos de trabalho dedicado a esse ramo do conhecimento humano e ter a oportunidade de compartilhar a aplicação prática desses produtos com gente como o Dr. Luiz Madi, do Itaú, com gente como os nossos parceiros, com gente tão experiente e tão influente no segmento alimentício. Não tem como expressar essa satisfação. Bom, falando nisso, como vão ter o compromisso de experimentar os produtos, vocês vão ver as teorias e vão ter a oportunidade de sensorialmente perceber isso que nós vamos falar hoje. Então vamos começar rapidamente, porque eu tenho muita coisa para falar. Só que eu gostaria que vocês me perdoassem, porque 1 hora para falar de nutrigenômica e de nanotecnologia realmente é muito pouco, né? Então, aqueles que tiverem interesse em aprofundar o tema, eu gostaria que vocês dirigissem depois ao nosso e-mail as perguntas para a gente poder evoluir, tá bom? Ok. Hoje nós vamos falar sobre os atuais problemas que a indústria encontra no mercado. Basicamente, o ser humano não consegue se nutrir bem e uma grande parte, uma crescente, cada vez maior parte da nutrição humana passa pelos alimentos industrializados. Então, a grande responsabilidade dos senhores aqui, ao lado do parabéns que eu dei, eu volto a enfatizar a responsabilidade de todos nós. Dependendo de como interpretarem os conceitos que nós vamos colocar, nós vamos ter novos produtos nos próximos 5, 10 anos colocados no mercado que podem responder a esses anseios que a pesquisa, que o conhecimento humano acaba colocando à disposição da gente. Nós vamos falar de futuros problemas que hoje estão já sendo vividos, mas não estão sendo vistos como problemas. Vamos falar também, na segunda parte da palestra, das soluções. Nós somos gente de ciência, gente de tecnologia, e acreditamos e vamos mostrar como, historicamente, o homem respondeu a todos os desafios passados com respostas positivas, proativas, com ciência e tecnologia, e superou os problemas. Tanto que somos uma espécie, estamos aí em grande número, 6 bilhões e 750 milhões aqui no nosso planeta. Finalmente, vamos mostrar um pouco da aplicação dessa tecnologia, porque de nada vale convidá-los para compartilhar uma série de conceitos inovadores, pelo menos na forma como estão sendo colocados, se a gente não mostrar a aplicação disso na prática e a consequência disso na aplicação dos produtos na indústria, não é? Finalmente vamos concluir e vamos começar, porque primeira parte. Puxa, uma palestra de nanotecnologia, você me coloca o planeta Terra como ele foi imaginado há 4 bilhões e meio. Exatamente. Nós vamos exercer nessa primeira parte da palestra o papel de um contador de átomos. Por quê? Pasmem, existem pessoas que não acreditam que a energia do universo ela é finita. Apesar de ser muito grande, muito inimaginável, muito incalculável, ela é finita. Ou ela está na forma de energia escura, 90%, 95% da energia é energia escura. Quando você olha para o céu à noite, você não consegue ver os buracos negros, mas eles estão lá, eles afetam até com campo gravitacional outros corpos. Outra parte da energia é energia visível, é energia que pode ser medida pelos nossos instrumentos. É energia elétrica, energia térmica, energia luminosa, etc, etc. É uma forma manifesta de energia. E, finalmente, a terceira forma de energia, a menorzinha delas, que é a matéria, né? De Planck para cá, do próprio Einstein para cá, a gente começou a ver a matéria e a energia como formas intercambiáveis da mesma coisa. Então, para azar de quem acredita que produz alguma coisa, ou para desespero de quem acha que consegue fazer alguma coisa, nessa contabilidade, a conta dá sempre zero. Dentro do sangue de muitos dos senhores, dentro dos neurônios de muitos de nós, estão moléculas de água que estiveram presentes na Terra na época cambriana, na época paleozoica. Estão aqui dentro de nós agora, a mesma molécula. Muitos átomos daquela época estão aqui, nessa sala, nesse momento. Isso é uma coisa chocante. Eduardo, com essa imagem você quer dizer que nós somos herdeiros de átomos? Sim. Esse quatrilhão de células sentado no seu lugar, organizado dessa forma em sistemas,
é herdeiro de átomos. E, puxa, como herdeiro a gente tem um papel importante. Vamos ver. Essa é uma imagem, que é uma interpretação artística de como seria a atmosfera da Terra um pouquinho depois do Big Bang, um pouquinho depois, quer dizer, alguns bilhões de anos depois. E aí, a imagem do esconde-esconde atômico. Esse esconde-esconde acontece há 4 bilhões e meio de anos, pelo menos é o que é calculado. E não vamos falar das eras, mas a vida aparece, né? Depois de 1 bilhão e meio de anos, ela começa a aparecer. E nós aqui, só no fim, muito no fim, é que começamos a nos manifestar. Ou seja, no Paleolítico, no Neolítico, né? O Neolítico inferior e o Neolítico superior. Então, muito desses 4 bilhões e meio, nós começamos a aparecer aí nos últimos meio milhão de anos, né? Como vida. E como ser humano, nos últimos 100, 140 mil anos. Puxa, é uma história muito longa, com um registro muito pequeno da nossa espécie. E o domínio que a gente teve sobre o planeta, sobre as outras espécies, a palavra é pesada, mas essa, ela é domínio, porque hoje nós estamos alterando o equilíbrio, vocês sabem disso, é que vai apresentar o grande desafio vai ser resolvido pela ciência e pela tecnologia. Então vamos para frente. Essa finitude de átomos tem que ficar clara para todos vocês, porque eles são finitos. Apesar da matéria ser uma quantidade inimaginável, ela é finita. E ela se transforma em energia, e energia se transforma em átomos. Ah, Eduardo, quer dizer que você quer me dizer que quando nasce uma criança, quando nasce uma planta, quando nasce um novo organismo, não está sendo produzido nada? Não. Essa forma negentrópica, que contraria a entropia universal de desorganização da matéria, ela vai se apropriar dos átomos que estão disponíveis, vai se organizar e vai se cristalizar como uma forma viva. Mas ela não criou nada. Esses átomos que ela vai usar para exercer o seu papel de ser, ela usa do universo. Estão aí disponíveis como uma herança. Em 1789, Thomas Malthus enunciou que a alimentação cresce em PA, 1, 2, 3, 4, 5 toneladas. E a população cresce em PG, 2, 4, 8, 16, 32. Todo mundo está cansado de saber isso. O triste é que uma coisa enunciada no século XVIII é verdadeira, tanto que temos uma corrente neomalthusiana hoje, e mais do que isso, a gente sente na pele o resultado dessa evolução. Na década de 50, éramos 2 bilhões e meio de habitantes. 50 anos depois, mais que dobramos. E nos próximos 50 anos, em relação ao início, mais do que triplicamos. Essa é a boa notícia numérica. Estamos contabilizando átomos a nosso favor. Cada vez mais pegamos átomos do universo e usamos em favor da nossa espécie. A má notícia é que esse suporte, esse substrato físico chamado planeta Terra, segundo as contas da ciência, como ela está atualmente, suporta 9 bilhões de seres humanos. E todos os seus rebanhos, bovino, equino, ovino, caprino, mares, todas as suas plantações, todo o espaço que ele precisa para viver, porque o mamífero precisa de um espaço para viver. Vocês começam a imaginar esse grande condomínio, esse grande substrato físico, universal, com apropriadores e herdeiros de átomos, se organizando, crescendo em PG, e a sua comida crescendo em PA. Qual é o papel de uma pessoa da indústria alimentícia, que na sua fábrica produz grande e crescente parte do que como esses átomos vão ser arranjados? No mínimo, é entender o seu papel, no mínimo, é se posicionar nesse fluxo, no mínimo, é tentar ajudar o sentido da vida, né? Vamos para frente. Eduardo, você vai desfilar um monte de coisas, você vai falar de fome, etc. Não deixe a gente tão tenso, por favor. Mostra os problemas e mostra as soluções. Então, eu vou fazer isso no passado. Essa é a história resumida dos últimos 10 mil anos do homem. Em abscissa, em ordenada, temos a população em bilhões. Vocês veem que a gente só vai atingir o primeiro bilhão bem depois da era dos dois maiores impérios, que foram o Império Romano, né?
e a civilização grega, que são os grandes pilares da civilização ocidental. Agora, em cada momento desse, você vai perceber que há uma alternância de desafios importantes e de respostas importantes do ser humano e sua criatividade para esses problemas. Exemplo, a primeira revolução da agricultura. O homem parou de caçar, pescar, parou de caçar e pescar e se organizou na forma sedentária. Essa foi a primeira, aproximadamente 10 mil anos atrás. A população era incipiente nessa época. Segunda grande revolução, a invenção do arado. Terceira grande revolução, os primeiros conhecimentos sobre a irrigação. Você trazer a água onde a vida é necessária, onde ela é necessária à vida. Terceira grande revolução, o início da metalurgia. Você fala, nossa, é tão importante? Sim, é muito importante. Talvez mais importante do que nós vamos falar aqui hoje. Se essas pessoas não tivessem tido essa criatividade para resolver os problemas, a gente não estaria aqui hoje. O início da matemática. O pico do Império Romano na época do nascimento de Jesus Cristo. E ainda não atingimos o 1º bilhão de habitantes. Só que vocês percebam a deflexão vertiginosa e exponencial dessa curva, a partir exatamente dessa época, e os problemas que eles começaram a ser enfrentados. A peste negra, um simples micro-organismo, Yersinia pestis, uma bactéria unicelular, exterminou quase a metade da população, entre 1/3 e a metade da população vivente. Vocês imaginam hoje, 6 bilhões, 750 milhões, morrer 2, 3 bilhões de pessoas por causa de um micro-organismo. Dá para entender o alcance disso? Esse é o alcance do micromundo, esse é o alcance do nanomundo. Tudo começa nessa base, a vida se estrutura nessa base. Uma bactéria é capaz de matar bilhões de pessoas. Um vírus. Não estamos aqui para fazer o catastrofismo, mas isso aconteceu. Você imagina um médico, na época da peste negra, usando aquele grande narizão, que eles acreditavam que os germes não entravam, e de fato tinha eficiência. Então você vê as figuras daquela época, o pessoal indo visitar as casas com os doentes, e acreditando que aquilo se dava por uma influência de humores, ou de fluidos no ar, né, pestilentos, e não deixa de ser. Né? Então, finalmente, o início da segunda revolução industrial, o início da revolução agricultural e da revolução industrial. Aqui, 1700, mais ou menos na época da publicação do Thomas Malthus, nós temos a revolução industrial. Isso começa a caracterizar a nossa civilização como nós conhecemos ela hoje. Né? Uma civilização hoje pós-industrial. Mas os problemas aqui começaram a se acentuar. Vejam, Deus, é muito perto esse botão. Vejam, está difícil. Vejam a curva, como ela é fletida para o infinito, e vejam quantas respostas foram se sucedendo. Aqui se passaram muitos anos para a gente ter 1, 2, 3, 4, 5 respostas. Aqui, veja, em poucos anos, quantas respostas, porque os problemas se sucederam. Então, eu falei da grande peste negra, né? Eu vou citar também aqui, para puxar a brasa para a nossa sardinha, o Louis Pasteur, né? E a teoria dos germes. E esse homem mostrou para a gente que a gente convivia com outros seres, não éramos os únicos. Né? Eles não apareciam, eram micro-organismos. Quase foi defenestrado da universidade, da Faculdade de Medicina na França, mas ele está na história. A penicilina, o Fleming, a descoberta do DNA, Watson e Crick, 1952. Recentemente, o projeto Genoma foi feito em cima das células do James Watson. E o projeto Genoma, finalmente, que é uma coisa bem recente, e que junto com a chegada dos 6 bilhões, é uma coisa do ano 2000, e nós estamos ainda sob o impacto desse grande passo que a humanidade fez. Pronto. Apesar de tudo isso, de toda essa trajetória, ainda 1/3 da população do planeta sofre o flagelo da fome, como ela sempre foi. Essas fotos foram colocadas aí para a gente perceber como a luta tem ânsia de viver por ela mesma. Dá uma olhada no parênquima mamário dessas senhoras, elas não têm mais nada para oferecer. Elas estão oferecendo as próprias células para que a vida continue